Caríssimos, hoje nós voltamos à nossa série sobre as literaturas nacionais e hoje é com muita alegria que eu vou falar sobre os 5 maiores autores da literatura italiana, né, que tanto marcou a Europa, principalmente no período da Renascença, mas que exerceu uma influência perene, né, sobre inúmeros estilos, inclusive sobre o maior nome da literatura em língua portuguesa, que foi Camões, foi enormemente influenciado pela literatura italiana, né? Então, nós começamos, obviamente, com o fundador não só da literatura de língua italiana, mas da literatura moderna, que foi Dante Alighieri, né? Dante escreve ainda em plena Idade Média, mas o seu estilo, embora seja também, possa ser considerado uma síntese, né, de toda a cultura medieval, no que ela teve de bom e de ruim, também é uma precursora daquilo que viria a ser o Renascimento, né? Dante vai desenvolver o Dolce Stil Nuovo, né, a partir da sua primeira obra, Vita Nuova, em que ele narra a sua paixão infeliz, né, por Beatrice Portinari, que realmente existiu historicamente, e os testemunhos dizem que de fato Dante foi muito apaixonado por ela, mas trata-se, é óbvio, de um artifício poético, né, de uma técnica cultivada pela seita a qual pertencia Dante, né, a seita de Guido Cavalcanti, né, os Fedeli d'Amore, os Fiéis de Amor, que é uma seita gnóstica, neocátara, né, que adotava esse ideal da mística, do crescimento espiritual através do amor, né? Sem o elemento propriamente erótico, né, mas principalmente com a idealização da beleza feminina, da figura feminina. E seria isso uma ferramenta, né, para a ascensão espiritual por meio também da beleza poética, da descrição da beleza feminina, de um modo totalmente idealizado, né? E Beatriz vai ser a primeira musa da literatura das línguas vulgares, né? Isso também é uma inovação de Dante, vai ser o primeiro autor a escrever alta literatura em língua vulgar, né? Ele vai defender com muita veemência isso no seu livro De Vulgare Eloquentia, que curiosamente é escrito em latim, mas é um livro sobre a importância, né, de escrever em línguas vulgares, né? E vai mudar para sempre a história da literatura, fazendo com que a literatura trovadoresca que predominava até então passe a ser considerada, como de fato era, uma literatura de segunda monta, né? Uma literatura de tipo inferior, né? Ele vai recuperar, né, a grande tradição literária, né? Sobretudo com o seu épico A Divina Comédia, né? Em que Dante vai passar acompanhado primeiro por Virgílio, pelo inferno, por todos os 9 círculos do inferno, tais como ele os pinta, pela montanha, né, do purgatório, né, os seus 7 graus, né, e pelo céu, acompanhado da sua amada Beatriz, que já tinha morrido, e que vai guiá-lo para conhecer também os 9 céus, né, onde ele encontra inúmeros santos, né. Essa obra é realmente divina, tal como o apelido que foi dado a ela. Originalmente o título era só Comédia, né? Divina Comédia foi um editor do século XVI que imprimiu assim e realmente vem muito a calhar, não só por tratar dos novíssimos, mas por ser realmente uma obra de muito gênio, né? Dante consegue igualar o seu mestre Virgílio, que não é só o seu guia pelos infernos na história, mas também poeticamente vai ser a sua principal inspiração, né? Ele vai imitar de alguma forma a Eneida de Virgílio, e Dante vai conseguir igualá-lo, né? Ele vai chegar ao mesmo patamar do seu mestre. A sua poesia é limpa, é bela, é musical e é simples, né? É estruturada na famosa terza rima, que permite a qualquer pessoa, né, permite que qualquer pessoa tenha acesso, né, a esse texto, que é simplesmente maravilhoso, né? Ele tem uma complexidade muito grande, ele tem vários níveis de leitura,
ele pode ser tanto lido numa chave mais ortodoxa, católica, né, da ortodoxia da doutrina, né, como também pode ser lido numa chave esotérica, que é a chave da sua seita, né, os fiéis de amor, que criticava muito a Igreja Católica, uma seita neocátara, né? E, por exemplo, logo no primeiro canto, né, as 3 feras que aparecem a Dante, elas são símbolos dos principais pecados, né, que eram considerados, principalmente na Idade Média, como aqueles que são a mãe de todos os outros, né? Aparece a Dante, primeiro uma pantera, que é símbolo da luxúria, depois um leão, que é símbolo da soberba, e por fim uma loba, que é, segundo a interpretação tradicional, um símbolo da avareza, mas que pode ser também interpretada como um símbolo de Roma e, portanto, da Igreja, do Papado, né? Porque a loba, né, foi a fera que alimentou Rômulo e Remo, né, na história tradicional, tal como contada por Tito Livio. Então, quase que um símbolo de Roma também, né? Então existe esse simbolismo que é muito complexo, né, e que é afirmado pelo próprio Dante no canto 9 do Inferno, quando ele está às portas da cidade de Dite, né, que é a cidade dos condenados por malícia, né, que são os círculos mais baixos do Inferno, e ele se dirige ao leitor e fala, né, O voi qu'avete l'intelletti sani, mirate la dottrina que se asconde sotto il velame delle versi strani. Ó vós que tendes o intelecto são, olhai a doutrina que se esconde sob o velame dos versos estranhos, né? Os versos estranhos são esses que têm um sentido, no mínimo, duplo, né? Mas também existe uma outra camada, que é a camada política, né? Dante esteve muito envolvido na política da Toscana do seu tempo, né? Ele foi um membro do partido dos Guelfos Brancos, né? Que era um grupo que nominalmente defendia o Papa contra os abusos do imperador germânico, mas que na prática defendia o imperador, né? É um grupo vendido, né, que se opunha aos guelfos negros, né, que eram mais fiéis realmente ao Papa, né? Existia ainda o partido que era abertamente favorável ao imperador, que eram os gibelinos ou ghibelinos, né? E Dante participou dessa luta com muita ferocidade, o que acabou resultando no seu exílio, né? E é no exílio que ele vai escrever essa obra que pega vários personagens do seu tempo, né? E os mistura, né, com santos da tradição católica, e mistura com figuras mitológicas, e mostra uma erudição impressionante, né? Histórica, filosófica, teológica, literária. Dante é um monstro, né? É realmente um monstro. E essa obra aí é uma das fundamentais da literatura universal, né? Então, todos, né, que querem estudar literatura seriamente são obrigados a ler a Divina Comédia, né? O segundo autor da nossa lista veio na geração seguinte, né, que foi Francesco Petrarca, né? Petrarca vai aperfeiçoar o soneto que tinha sido desenvolvido em parte por Dante, mas na verdade um pouco antes dele, no século XIII ainda, por um poeta chamado Guido Guinizelli, né, que o desenvolveu e mais tarde vai ser aperfeiçoado por Dante, mas o grande sonetista, e alguns consideram o maior de todos os tempos, vai ser Petrarca, né? Eu pessoalmente acho que o nosso Camões foi um pouco melhor do que ele, mas está no páreo, né? São grandes, né, poetas líricos, e Petrarca, o seu Cancioneiro, vai ser a sua obra mais famosa, né? Que ele vai juntar tanto inúmeros sonetos, né, com canções, elegias e poemas de vários tipos, tendo também o mesmo modelo que Dante, né? Em vez de Beatriz, ele vai ter a sua Laura, né? Que também tem um significado esotérico, né? Laura, se você decompuser o nome, é Laura, né? Então é um símbolo esotérico também, né? E todos esses autores, né, do Trecento, né, e de todo o Renascimento florentino e europeu em geral, tinham ligações, né, com alguma forma de esoterismo, de ocultismo, né?
não foi diferente com Petrarca. É um poeta fabuloso, né? Vários dos seus poemas viraram música também. Tamanha é a naturalidade, né? A própria língua italiana já é muito musical, mas a naturalidade com que ela consegue ser declamada como uma espécie de música mesmo, né? É uma poesia muito mais doce do que a de Dante, e ainda mais fácil de ler, né? Até aqueles que não sabem italiano, se tem edições bilíngues, eu tenho a edição bilíngue do Cancioneiro, conseguem ler facilmente, né, esses poemas que são tão bonitos. O nosso terceiro autor já é do século XVI e foi Ludovico Ariosto. Ariosto vai escrever o segundo poema épico mais famoso da língua italiana, depois da Divina Comédia, que é Orlando Furioso, né? Que foi adaptado inúmeras vezes, né, para ópera, para música. Talvez esse e a Gerusalemme Liberata, de Torquato Tasso, que foi um contemporâneo dele, contemporâneo da geração seguinte, né, quase contemporâneo, ambos do século XVI, vão ser explorados à exaustão, né, pela ópera. Eu não sei quantas óperas vão contar a história da loucura de Orlando, ou vão contar a história da feiticeira Armida, né? E são inúmeras, né? Milhares, né? Então, foram muito fecundas na música e nas consequências, né, que isso traz para a cultura, né? São obras que, principalmente para os italianos, né, estão no seu imaginário, né? Fazem parte das referências comuns dos italianos, né? Orlando Furioso é uma obra muito inferior à Divina Comédia, principalmente porque ela tem uma imaginação excessiva, né? Isso é uma nota que é comum a toda a literatura, a toda a cultura italiana, né? Os italianos são exagerados, né? Até no trato pessoal, né? São famosíssimos por isso, pelas suas paixões intensas, né? E pela personalidade forte, né? Mas também nas artes, né? Os pintores italianos são aqueles que vão usar as cores mais vivas, né? São aqueles que não vão disfarçar o nu, né? Que vão pintar as pessoas nuas mesmo, que eles são exagerados, né? Boileau tem os seus versos imorredouros, né, sobre isso. Laissons à l'Italie de tous ces faux brillants l'éclatante folie, né? Deixemos a Itália de todos esses falsos brilhantes a extravagante loucura, né? Querendo afirmar um estilo francês mais comedido, né, como uma correção para isso. Vocês não precisam concordar plenamente com Boileau. De fato, a literatura italiana tem as suas belezas e são realmente maravilhosas, né? Mas Ariosto, ele falha nisso, né? A história tem magia demais, né? É muito fantástica e os personagens se encontram com figuras mitológicas o tempo todo, né? O outro depois vai à lua, quer dizer, é uma coisa muito exagerada, né? E já começa a ferir o bom senso. Contudo, né, Ariosto foi extremamente talentoso poeticamente, no seu fazer poético, e ele vai ser a principal influência de Camões nos Lusíadas, né? As suas oitavas, a oitava camoniana é eu não vou dizer imitação, mas é inspirada, né, na oitava de Ariosto, né, que foi uma grande influência para ele, um homem da geração anterior dele, né, e de fato é um poeta talentosíssimo, né. Recentemente, uma editora, eu acho que é Atelier Editorial, lançou em 2 volumes, né, a obra completa de Orlando Furioso, né, a obra completa de Ariosto, Orlando Furioso, bilíngue, né, com a tradução poética, né, e muito boa, né, acompanhada do texto original, né, com as oitavas de Ariosto. Então vale muito a pena vocês adquirirem essa obra e a lerem, porque é um exemplo de maravilha poética, né? Se bem que a imaginação seja um pouco exagerada, né, é um autor maravilhoso, sem dúvida alguma. O nosso quarto autor é Giacomo Leopardi, um autor já do início do século XIX, vai nascer na última década do século XVIII
e, portanto, pertencente ao período do Romantismo, né? Mas a sua obra não cabe inteiramente nessa classificação. Ele ainda herda muito do Iluminismo, né, do estilo predominante do século XVIII, e vai fazer uma espécie de mistura dos dois, né? Alguns o chamam de pré-romântico. A verdade é que esses nomes só são classificações genéricas, né, que tentam de alguma maneira descrever o estilo de uma época para estudantes, né, para pessoas que não conhecem nada sobre aquela época, né, terem as características principais, as notas que saltam aos olhos, mas nenhum grande escritor vai caber inteiramente, há exceções, mas nenhum grande escritor vai caber dentro desses rótulos, né? Ele não vai ser plenamente um romântico, né, nem plenamente um iluminista, nem pré-romântico, nem coisa nenhuma, né? Ele vai ser Leopardi, né, que é um dos grandes poetas líricos do século XIX, e que era um grande pessimista, né? Um pessimista metafísico mesmo, um cético, né? É um homem também de uma formação em várias ciências, né? Ele vai ser filólogo, né, conhecedor de grego clássico, latim, francês, hebraico, valeu várias línguas, né? E vai ser filólogo e também vai ter obras ensaísticas sobre filosofia, né? E uma obra de juventude sua é o seu Zibaldone di Pensieri, né? Uma miscelânea de pensamentos em que ele mostra todo o seu ceticismo, né, e o seu pessimismo em relação à natureza humana e ao mundo, ao destino humano, né? Então, um pouco desse desespero vai aparecer também na sua poesia lírica, né, especialmente nos seus cantos, né, que é a sua obra principal. Leopardi vai exercer uma influência também sobre filósofos, né, que leram a sua obra, são contemporâneos seus, como Schopenhauer, né? Schopenhauer vai elogiá-lo como o principal poeta do seu século, né? Vai considerar Leopardi como o maior poeta do século XIX. E, de fato, foi um dos maiores, né? Mas, claro, que por conta dessa semelhança de ideias, né, ele vai ter uma identificação muito grande, né, em relação a esse pessimismo exacerbado, né? Nietzsche também vai ser um leitor de Leopardi, né, que vai marcar toda a literatura italiana do século XIX, vai ser uma das figuras mais importantes da poesia desse século. E o último autor da nossa lista vai ser o único romancista que foi Alessandro Manzoni, né, que escreveu o romance famosíssimo Os Noivos, né, e Promesse Sposi, no qual ele vai narrar a sequência de desventuras de um casal que vai ser separado por conta da arbitrariedade do poder, né? Por conta de um homem da nobreza, um poderoso local, que a história se passa na Milão do século XVII, né? É um romance escrito no século XIX, mas é um romance de época, né? E vai se passar no século XVII e vai mostrar que esse jovem casal ele é separado pouco antes do casamento. O seu casamento é impedido por esse homem da nobreza que tinha apostado que ia conquistar e que ia se casar com essa noiva, né? E, portanto, ele proíbe o padre de celebrar o casamento, e o padre é um covarde, né? Isso vai dar muitos problemas, eles vão ter que se separar, e vão ser perseguidos, e vão sofrer uma série de desventuras, de desgraças, né? Também na época acontece uma epidemia de peste na cidade, então é realmente um sofrimento do início ao fim, né? Mas eles acabam bem, né? Eles acabam conseguindo se unir ao final do romance. Esse romance Os Noivos ele é muito conhecido pela sua técnica, que é excelente, e que apresenta os personagens durante o desenvolvimento do enredo, de modo a fazer pequenos retratos, né, pequenos perfis dos personagens conforme eles vão entrando na história. Então é como se houvesse várias biografias dentro desse romance, né? No momento em que você é apresentado a um certo personagem que fala com um dos noivos, esse personagem, toda a história dele desde o início é narrada pelo autor, né? Então
isso torna o romance realmente fascinante, né? É uma obra católica, né, profundamente cristã, escrita por um escritor que era católico, Alessandro Manzoni. É um dos raros exemplos aí, né? Infelizmente, os católicos não são maioria nesse âmbito, né? Se em muitos âmbitos a igreja entregou ao mundo o que ele tem de melhor, né? No âmbito da filosofia, no âmbito da teologia, evidente, né? No âmbito de outras artes. Infelizmente, na literatura não é bem assim, né? Existe muito de ideologia também por trás dessa afirmação, né, de que não, toda a cultura ocidental vem da Igreja Católica, mais ou menos, né, mais ou menos. E no caso da literatura, infelizmente, né, não há muitos autores católicos de primeiro plano, né? E Alessandro Manzoni é uma exceção que deve ser celebrada, né? É um autor realmente excepcional.